As 48 leis do poder. Lei 48. Evite ter uma forma definida. Julgamento. Ao assumir uma forma, ao ter um plano visível, você se expõe ao ataque. Em vez de assumir uma forma que o inimigo possa agarrar, mantenha-se maleável e em movimento. Aceite o fato de que nada é certo e nenhuma lei é fixa. A melhor maneira de se proteger é ser tão fluido e amorfo como a água. Não aposte na estabilidade ou na ordem permanente. Tudo muda. A lei transgredida. No século VIII a.C., as cidades-estado da Grécia tinham crescido tanto e eram tão prósperas que ficaram sem terras para sustentar as suas crescentes populações. Então, elas se voltaram para o mar, fundando colônias na Ásia Menor, na Sicília, na Península Itálica, até na África. As cidades-estado de Esparta, entretanto, não tinha acesso ao mar e estava cercada de montanhas. Sem poder alcançar o Mediterrâneo, os espartanos jamais foram um povo marítimo, atacando em vez disso as cidades vizinhas, e numa série de conflitos brutais e violentos que duraram mais de 100 anos, conseguiram conquistar uma imensa área com terra suficiente para seus cidadãos. Essa solução para seus problemas, entretanto, trouxe um outro bem maior: como manter e policiar os territórios conquistados. Os povos subordinados que agora governavam eram 10 vezes mais numerosos. Sem dúvida, esta horda se vingaria terrivelmente. A solução encontrada por Esparta foi criar uma sociedade dedicada à arte da guerra. Os espartanos seriam mais valentes, fortes e ferozes do que os seus vizinhos. Só assim poderiam garantir a sua estabilidade e sobrevivência. Aos 7 anos de idade, o menino espartano era afastado da mãe e colocado num clube militar onde era treinado para lutar e passava por uma rígida disciplina. Os meninos dormiam em camas feitas de caniços e tinham direito apenas a uma roupa para usar durante o ano inteiro. Não estudavam nenhuma das artes. Na verdade, os espartanos baniram a música e só aos escravos era permitido praticar os ofícios necessários para sustentá-los. As únicas habilidades que os espartanos ensinavam eram as da guerra. As crianças consideradas fracas eram deixadas em cavernas nas montanhas para morrer. Não se permitia nenhum sistema de moedas ou comércio em Esparta. A riqueza adquirida, eles acreditavam, semearia o egoísmo e as dissidências, enfraquecendo a sua disciplina guerreira. A única maneira de um espartano ganhar a vida era com a agricultura, na maior parte em terras de propriedade do Estado, que escravos chamados ilotas cultivavam para ele. A simplicidade dos espartanos permitiu que formassem a infantaria mais poderosa do mundo. Eles marchavam em ordem perfeita e lutavam com incomparável bravura. Suas falanges, estreitamente cerradas, venciam exércitos 10 vezes maiores, como demonstraram, ao derrotarem os persas nas Termópilas. Uma coluna espartana em marcha aterrorizava o inimigo, parecia não ter pontos fracos. Mas, apesar de se mostrarem guerreiros poderosos, não estavam interessados em criar um império. Só queriam manter o que já haviam conquistado e defendê-lo de invasores. Décadas se passavam sem que houvesse uma única mudança no sistema que funcionara tão bem para preservar o status quo de Esparta. Ao mesmo tempo que os espartanos desenvolviam a sua cultura guerreira, outra cidade-estado ascendia a igual importância: Atenas. Ao contrário de Esparta, Atenas tomara o caminho do mar, não só com o objetivo de criar colônias, como de fazer comércio. Os atenienses se tornaram grandes mercadores e sua moeda, as famosas moedas de coruja, espalhou-se por todo o Mediterrâneo.
Ao contrário de Esparta, os atenienses reagiam a todos os problemas com uma consumada criatividade, adaptando-se às ocasiões e criando novas formas sociais e artísticas num ritmo incrível. A sua sociedade era um fluir constante, e conforme aumentava seu poder, passaram a representar uma ameaça para os defensivos espartanos. Em 431 a.C., a guerra entre atenienses e espartanos, que havia tanto tempo vindo sendo cozinhada em fogo brando, finalmente explodiu. Durante 27 anos, mas, depois de muitas viradas da sorte, a máquina de guerra espartana finalmente venceu. Os espartanos agora comandavam um império e desta vez não poderiam continuar dentro da casca. Se desistissem do que tinham conquistado, os derrotados atenienses se reagrupariam e avançariam sobre eles, e os longos anos de guerra teriam sido inúteis. Depois da guerra, choveu dinheiro ateniense em Esparta. Os espartanos tinham sido treinados para o combate, mas para a política ou economia não. E como não estavam acostumados com isso, a riqueza e seus consequentes estilos de vida os seduziram e os dominaram. Os governantes espartanos foram enviados para governar as terras que antes eram atenienses, longe de casa, sucumbiram às piores formas de corrupção. Esparta tinha derrotado Atenas, mas o estilo de vida fluido dos atenienses estava lentamente minando a sua rígida disciplina e afrontando a sua ordem rígida. E Atenas, enquanto isso, adaptava-se à perda de seu império, tratando de prosperar como um centro cultural e econômico. Confusa com a mudança no seu status quo, Esparta foi enfraquecendo cada vez mais. Uns 30 anos depois de derrotar Atenas, ele perdeu uma batalha importante com a cidade-estado de Tebas. Quase da noite para o dia, esta nação, uma vez poderosa, entrou em colapso para nunca mais se recuperar. Interpretação: na evolução das espécies, a armadura de proteção quase sempre foi sinônimo de desastre. Embora existam algumas poucas exceções, a casca com frequência se torna um impasse para o animal encapsulado nela. Reduz a atividade do animal, dificultando a sua busca de alimentos e fazendo-o alvo de predadores mais velozes. Os animais que fogem para o mar ou para o céu e que se movem com maneira rápida e imprevisível são infinitamente mais poderosos e seguros. Diante de um sério problema, controlar uma população mais numerosa do que a sua, Esparta reagiu como um animal que desenvolveu uma casca para se proteger do ambiente. Mas, como a tartaruga, os espartanos sacrificaram a mobilidade pela segurança. Eles conseguiram preservar a estabilidade durante 300 anos, mas a que custo? Não tinham outra cultura senão a da guerra, nenhuma arte que aliviasse as tensões. Estavam em constante ansiedade quanto ao status quo, enquanto seus vizinhos foram para o mar, aprendendo a se adaptar a um mundo em constante movimento. Os espartanos enterraram-se no seu próprio sistema. A vitória significaria novas terras para governar, o que eles não queriam. A derrota seria o fim de sua máquina militar, o que eles também não queriam. Só a estase lhes permitira sobreviver. Mas nada no mundo pode permanecer estável para sempre, e a casca ou sistema que você desenvolve para se proteger acaba sendo a sua ruína. No caso de Esparta, não foram os exércitos de Atenas que as derrotaram, mas o dinheiro ateniense. O dinheiro flui onde existem oportunidades. Para isso,
não pode ser controlado ou forçado a se encaixar num padrão determinado. É inerentemente caótico. E no longo prazo, o dinheiro faz de Atenas o conquistador ao se infiltrar no regime espartano e corroer a sua armadura de proteção. Na batalha entre os dois sistemas, Atena foi fluida e criativa o suficiente para assumir novas formas, enquanto Esparta só conseguiu se tornar cada vez mais rígida até se quebrar. É assim que o mundo funciona, seja com animais, culturas ou indivíduos. Diante da diversidade, desculpe, diante da severidade e dos perigos do mundo, os organismos de qualquer espécie desenvolvem proteções, um escudo de armas, um sistema rígido, um ritual confortador. No curto prazo pode funcionar, mas com o tempo isso significa desastre. O povo sobrecarregado por um sistema e um estilo inflexível não se move com rapidez, não percebe nem se adapta às mudanças. Vai se arrastando cada vez mais lentamente até seguirem o caminho do brontossauro. Aprenda a se mover rápido e se adaptar, ou será devorado. A melhor maneira de fugir a este destino é não assumir formas. Nenhum predador vivo pode atacar o que não consegue ver. A lei observada. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou e os japoneses foram finalmente expulsos da China, que tinham invadido em 1937, os nacionalistas chineses, liderados por Chiang Kai-shek, decidiram que era a hora de acabar com os comunistas chineses, seus odiados rivais de uma vez por todas. Em 1935, eles já haviam quase conseguido, forçando-os com os comunistas a empreenderem longa marcha e extenuamente retirada que reduziu imensamente os seus números. Embora os comunistas tivessem, de certa forma, se recuperado durante a guerra contra o Japão, não seria difícil derrotá-los agora. Eles controlavam apenas áreas isoladas no interior. Tinham armas pouco sofisticadas, faltava-lhes experiência militar ou treinamento além dos combates nas montanhas, e não controlavam partes importantes da China, exceto áreas da Manchúria que haviam conseguido tomar depois da retirada dos japoneses. Chiang decidiu confiar à Manchúria as suas melhores forças. Ele tomaria suas principais cidades e dessas bases se espalharia pela região industrial ao norte, varrendo dali os comunistas. Com a queda da Manchúria, os comunistas entrariam em colapso. Em 1945 e 46, o plano funcionou perfeitamente. Os nacionalistas tomaram com facilidade as principais cidades da Manchúria. Curiosamente, entretanto, a despeito dessa campanha crítica, a estratégia comunista não fazia sentido. Quando os nacionalistas começaram a sua investida, os comunistas se dispersaram para os cantos mais distantes da Manchúria. Suas pequenas unidades atormentaram os exércitos nacionalistas, fazendo uma emboscada aqui, batendo em retirada inesperadamente ali, mas como essas unidades dispersas nunca se juntavam, era cada vez mais difícil atacá-las. Elas capturavam uma cidade só para devolvê-las semanas depois. Sem formar retaguardas nem vanguardas, eles eram como Azog, jamais permanecendo num só lugar, esquivas e sem forma definida. Os nacionalistas atribuíram isso a duas coisas: covardia diante das forças superiores e inexperiência em estratégia. Mao Tse-tung, o líder comunista, era mais poeta e filósofo do que general, enquanto Chiang tinha estudado técnicas de guerra no Ocidente e era discípulo do escritor militar alemão Karl von Clausewitz, entre outros. Mas um par
padrão acabou se revelando nos ataques de Mao. Depois que os nacionalistas tomaram as cidades, deixando os comunistas ocuparem o que em geral se considerava um espaço inútil da Manchúria, esses começaram a usar aquele grande espaço para cercar as cidades. Se Chiang enviasse um exército de uma cidade para reforçar a outra, os comunistas rodeavam o exército libertador. As forças de Chiang foram lentamente se partindo em unidades cada vez menores, isoladas umas das outras, com as linhas de suprimento e comunicação cortadas. O poder de fogo dos nacionalistas ainda era superior, mas, se não podiam se mover, de que adiantava? Uma espécie de terror tomou conta dos soldados nacionalistas. Os comandantes, que se encontravam confortavelmente distantes do fronte, podiam rir de Mao, mas os soldados tinham combatido os comunistas das montanhas e temiam a sua indefinição. Agora estes soldados ficavam estagnados nas suas cidades, observando seus velozes inimigos, fluidos como a água, inundando-os por todos os lados. Parecia haver milhões deles. Os comunistas também cercavam o espírito dos soldados, bombardeando-os com propaganda para baixar o seu moral e pressioná-los a desertar. Os nacionalistas começaram a se render mentalmente. Suas cidades cercadas e isoladas começaram a ruir antes mesmo de serem atacadas diretamente. Uma após outra, elas foram caindo em rápida sucessão. Em novembro de 1948, os nacionalistas entregaram a Manchúria aos comunistas, um golpe humilhante para o exército nacionalista tecnicamente superior e que se mostrou decisivo para a guerra. No ano seguinte, os comunistas controlavam toda a China. Interpretação: os dois jogos do tabuleiro que mais se aproximam das estratégias de guerra são o xadrez e o Go, um jogo asiático. No xadrez, o tabuleiro é pequeno. Comparado com o Go, o ataque é feito relativamente rápido, forçando uma batalha decisiva. Raramente vale a pena recuar, ou sacrificar suas peças, que devem se concentrar em áreas-chave. O Go é bem menos formal. É jogado sobre um quadriculado grande, com 361 intersecções, quase 6 vezes mais posições do que no xadrez. Pedras brancas e pretas, uma cor para cada lado, são colocadas nas intersecções, uma de cada vez, onde você quiser. Depois que todas as pedras, 52 para cada lado, estiverem no tabuleiro, o objetivo é isolar as pedras do adversário, cercando-as. Uma partida de Go, chamada na China de Weiqi, pode chegar até 300 movimentos. A estratégia é mais sutil e fluida do que a do xadrez, desenvolvendo-se lentamente. Quanto mais complexo o padrão que as suas pedras inicialmente criarem no tabuleiro, mais difícil para seu adversário compreender a sua estratégia. Não vale a pena lutar para controlar uma determinada área. Você precisa pensar em termos mais amplos, estar preparado para sacrificar uma área para, no final, dominar o tabuleiro. Você busca não uma posição entrincheirada, mas a mobilidade. Com mobilidade, você pode isolar o adversário em pequenas áreas, para depois cercá-las. O objetivo não é tomar logo as peças do adversário, como no xadrez, mas induzir uma espécie
de paralisia e colapso. O xadrez é linear, orientado para posições e agressivo. O Go é não linear e fluido. A agressão é indireta até o fim do jogo, quando o vencedor pode cercar as pedras do adversário em ritmo acelerado. Os estrategistas militares chineses foram influenciados pelo Go durante séculos. Seus provérbios foram várias vezes aplicados à guerra. Mao Tse-tung era viciado em Weiqi, e os preceitos deste jogo encontravam-se entranhados em suas estratégias. Um conceito-chave de Weiqi, por exemplo, é tirar proveito do tamanho do tabuleiro, espalhando-se em todas as direções para que seu adversário não possa imaginar seus movimentos de uma forma simples e linear. Todo chinês, escreveu Mao certa vez, deveria se lançar conscientemente nesta guerra como num quebra-cabeça contra os nacionalistas. Coloque seus homens num padrão de quebra-cabeça no Go e seu adversário se perde tentando imaginar o que você pretende. Ou ele perde tempo correndo atrás de você, ou, como Chiang Kai-shek, supõe que você é incompetente e não está se protegendo. E, se ele se concentrar em áreas isoladas, como aconselha a estratégia ocidental, torna-se um alvo fácil para cercar. No estilo de guerra Weiqi, você cerca o cérebro do inimigo, usando jogos mentais, propaganda e táticas que irritam para confundir e desanimar. Esta foi a estratégia dos comunistas, uma aparente uniformidade que desorientou e aterrorizou o inimigo. Enquanto o xadrez é linear e direto, o antigo jogo de Go está mais próximo do tipo de estratégia que se mostrará relevante num mundo onde batalhas se travam indiretamente, em áreas vastas e desconexas. Suas estratégias são abstratas e multidimensionais, habitando um plano além do tempo e do espaço, a mente do estrategista. Nessa forma fluida de guerrear, você valoriza mais o movimento do que a posição. A sua velocidade e mobilidade tornam impossível prever seus movimentos, incapaz de compreendê-lo. O inimigo não consegue definir uma estratégia para derrotá-lo. Em vez de se fixar em determinados pontos, essa forma indireta de guerrear se espalha, assim como você pode tirar proveito da grande e desconecta natureza do mundo real. Seja como o vapor. Não dê aos seus adversários nada de concreto para atacar. Observe-os se exaurindo, correndo atrás de você, tentando competir com a sua intangibilidade. Só a intangibilidade permite a você realmente surpreender os seus inimigos. Quando eles descobrem onde você está e o que pretende, já é tarde demais. Quando vocês querem nos combater, nós não permitimos e vocês não conseguem nos encontrar. Mas quando nós queremos combater vocês, garantimos que vocês não fujam e os atacamos categoricamente e os exterminamos. O inimigo avança, nós recuamos. O inimigo acampa, nós hostilizamos. O inimigo se cansa, nós atacamos. O inimigo recua, nós perseguimos. Mao Tse-tung, 1893-1976. As chaves do poder. O animal humano se diferencia por sua constante criação de formas. Raramente expressando suas emoções diretamente, eles lhes dão uma forma por meio de linguagem ou de rituais socialmente aceitáveis. Não conseguimos comunicar nossas emoções sem uma forma.
As formas que criamos, entretanto, mudam constantemente, na moda, no estilo, em todos aqueles fenômenos humanos representando o estado de espírito do momento. Constantemente alteramos as formas herdadas de gerações anteriores e estas mudanças são sinais de vida e vitalidade. Na verdade, o que não mudamos, as formas enrijecidas, nos lembram a morte e as destruímos. Os jovens mostram isso com bastante clareza. Inconformados com as formas que a sociedade lhe impõe, sem estarem com uma identidade definida, eles jogam com seus próprios personagens, experimentando uma diversidade de máscaras e atitudes para se expressar. É esta vitalidade que mobiliza as formas, criando mudanças constantes de estilo. Os poderosos são quase sempre pessoas que na juventude se mostraram imensamente criativos ao expressar algo novo em uma nova forma. A sociedade lhes concede poder porque tem fome desse tipo de novidade e a recompensa. O problema surge mais tarde, quando frequentemente se tornam conservadores e possessivos. Não sonham mais em criar novas formas. Suas identidades estão definidas, seus hábitos congelaram e sua rigidez os torna alvo fáceis. Todos sabem qual será o seu próximo movimento. Em vez de exigir respeito, eles evocam a monotonia. Saia de cena, dizemos. Deixe que outro, mais jovem, nos divirta. Quando se tranca no passado, o poderoso é cômico. É uma fruta que passou do ponto, prestes a despencar do galho. O poder só pode prosperar se for flexível em suas formas. Não ter forma definida não é ser amorfo. Tudo tem forma. Isso é impossível de evitar. A informidade do poder é mais como a da água ou do mercúrio, que assume a forma do que a contém. Mudando constantemente, ela nunca é previsível. Os poderosos estão constantemente criando forma, e o seu poder vem da rapidez com que conseguem mudar. Sua falta de forma está no olho do inimigo, que não consegue ver o que eles pretendem e, portanto, não tem nada concreto para atacar. Esta é a principal postura do poder. Impossível de agarrar, tão esquivo e veloz como o deus Mercúrio, que era capaz de assumir a forma que quisesse e usava esta habilidade para causar a maior confusão no Monte Olimpo. As criações humanas evoluem para a abstração, para serem mais mentais e menos materiais. Vê-se bem esta evolução nas artes, que neste século fizeram a grande descoberta do abstrato e do conceitual. Pode ser vista também na política, que ao longo do tempo tem se tornado menos obviamente violenta, mais complicada, indireta e cerebral. A arte da guerra e a estratégia também seguiram o mesmo padrão. A estratégia começou na manipulação dos exércitos em terra, posicionando-os em formações ordenadas. Em terra, a estratégia é relativamente bidimensional e controlada pela topografia. Mas todas as grandes potências acabaram indo para o mar, em busca de comércio e colonização. E para proteger suas rotas comerciais, tiveram de aprender a lutar no mar. A guerra marítima requer uma tremenda criatividade e pensamento abstrato, visto que as linhas estão constantemente mudando. Os capitães navais se distinguem por sua habilidade em se adaptar à literal fluidez do terreno e confundir o inimigo com uma forma abstrata, difícil de prever. Eles operam uma terceira dimensão, a mente. De volta à Terra, a arte da guerrilha também demonstra
esta evolução para a abstração. T. A. Lawrence foi talvez o primeiro estrategista moderno a desenvolver a teoria que sustenta esse tipo de guerra e colocá-la em prática. Suas ideias influenciaram Mao, que descobriu nos seus escritos um fantástico equivalente de Weiqi. Lawrence estava trabalhando com árabes que lutavam pelo seu território contra os turcos. A sua ideia era fazer os árabes se confundirem com a vastidão do deserto, jamais proporcionando um alvo, jamais se reunindo em um só lugar. Conforme os turcos lutavam desordenadamente para combater este exército vaporoso, foram se desgastando cada vez mais, desperdiçando energia, indo de um lado para o outro. Eles eram superiores na potência de fogo, mas os árabes mantinham a iniciativa no jogo de gato e rato, não dando nada de concreto aos turcos, destruindo o seu moral. A maioria das guerras foi guerras de contato. A nossa deve ser uma guerra de destacamento, Lawrence escreveu. Tínhamos de conter o inimigo com a silenciosa ameaça de um vasto e desconhecido deserto, sem nos revelar até sermos atacados. Esta é a forma suprema de estratégia. A guerra de combates travados se tornou muito perigosa e cara. A dissimulação e indefinição têm resultados muito melhores com um custo bem inferior. O principal custo, de fato, é o mental, o exercício intelectual necessário para alinhar seus exércitos em padrões dispersos e avaliar mental e psicologicamente os seus adversários. E nada os enfurecerá e desorientará mais do que a indefinição. Num mundo onde as guerras de destacamento são a ordem do dia, a indefinição é crucial. O primeiro requisito psicológico para a informidade é aprender a não levar nada para o lado pessoal. Jamais revele defensividade. Quando age na defensiva, você mostra suas emoções, revelando uma forma nítida. Seus adversários perceberão que tocaram um nervo, um calcanhar de Aquiles, e voltarão a atacar repetidas vezes. Portanto, aprenda a não levar nada para o lado pessoal. Não deixe que ninguém o veja pelo avesso. Seja uma bola escorregadia, impossível de agarrar, que ninguém saiba o que o atinge, ou onde estão os seus pontos fracos. Cubra o rosto com uma máscara indefinida e deixará furiosos e desorientados seus ardilosos colegas e adversários. O barão James Rothschild usava essa técnica. Judeu-alemão, em Paris, vivendo numa cultura decididamente hostil aos estrangeiros, Rothschild jamais se julgou pessoalmente atacado ou se mostrou ressentido de alguma maneira. Ele se adaptava ainda mais ao clima político, seja qual fosse. A monarquia rígida formal de Luís XVIII, Luís XVIII, o reinado burguês de Luís Filipe, a Revolução Democrática de 1848, o presunçoso Luís Napoleão, coroado imperador em 1852. Rothschild os aceitou a todos e se misturou a eles. Podia se dar ao luxo de parecer hipócrita ou oportunista porque era valorizado por seu dinheiro, não pela sua política. Seu dinheiro era a moeda de poder. Enquanto ele se adaptava e prosperava, jamais mostrando externamente uma forma, todas as outras grandes famílias que tinham começado o século riquíssimas se arruinaram nas complicadas reviravoltas do destino naquele período.
Ao longo de toda a história, o estilo sem forma de governar tem sido mais fervorosamente praticado pela rainha que reina sozinha. A posição da rainha é radicalmente diferente da do rei. Por ser mulher, seus súditos e cortesãos tendem a duvidar de sua capacidade para governar, da sua força de caráter. Se ela favorecesse um partido em alguma luta ideológica, dizem que está agindo emocionalmente. Mas se reprime as suas emoções e banca autoritária, no estilo masculino, gera críticas piores ainda. Seja por natureza ou por experiência, portanto, as rainhas tendem a adotar um estilo flexível de governar que acaba quase sempre se mostrando mais eficaz do que a forma direta masculina. Duas líderes femininas, exemplos de estilo de governar sem forma definida, são a rainha Elizabeth da Inglaterra e a imperatriz Catarina a Grande da Rússia. Nas violentas guerras entre católicos e protestantes, Elizabeth tomou o caminho do meio. Ela evitava alianças que as comprometessem com um dos lados e que, com o tempo, prejudicariam o país. Conseguiu manter o seu país em paz até estar forte o bastante para a guerra. Seu reinado foi um dos mais gloriosos da história devido à sua incrível capacidade de adaptação e sua ideologia flexível. Catarina, a Grande, também desenvolveu um estilo de governo improvisador. Depois de destronar o marido, o imperador Pedro II, e assumir sozinha o controle da Rússia em 1762, ninguém pensou que ela sobrevivesse. Mas ela não tinha ideias pré-concebidas, nenhuma filosofia ou teoria ditando sua política. Apesar de estrangeira, ela veio da Alemanha, ela compreendia os humores da Rússia e como eles mudavam com o passar dos anos. Entre aspas, deve-se governar de maneira tal que o povo pense que deseja mesmo fazer o que se lhe ordena que faça, dizia ela. Vou repetir. Deve-se governar de maneira tal que o povo pense que deseja mesmo fazer o que se lhe ordena que faça, dizia ela. E para isso, ela precisava adiantar-se sempre ao que o povo queria e se adaptar às suas resistências. Jamais forçando uma decisão, ela conformou a Rússia num espaço de tempo surpreendentemente curto. Ela reformou a Rússia. Este estilo feminino, sem forma de governar, pode ter surgido como um meio de prosperar em circunstâncias difíceis, mas se mostrou por demais sedutor aos que o serviram. Sendo fluido, torna-se relativamente fácil para os súditos obedecer, pois se sentem menos coagidos, menos dobrados à ideologia do seu governante, e também dá opções, enquanto a adesão a uma doutrina as nega. Sem compromisso com nenhum partido, ele permite ao governante indispor um inimigo contra outro. Governantes rígidos podem parecer fortes, mas com o tempo a sua inflexibilidade irrita, e os súditos descobrem logo como empurrá-los para fora de cena. Governantes flexíveis, informes, serão muito criticados, mas perdurarão, e o povo acabará se identificando com eles, visto que são como seus súditos, mudando ao sabor do vento, abertos às circunstâncias. Apesar de aborrecimentos e atrasos, o estilo permeável de poder, em geral, acaba triunfando. Assim como Atenas acabou vencendo a Esparta com o seu dinheiro e sua cultura. Quando se vir em conflito
com alguém mais forte e mais rígido, conceda-lhe uma vitória momentânea, aparente estar se inclinando diante de sua superioridade. Depois, lentamente, informe e adaptível, vá se insinuando no seu coração. Assim você os apanhará desprevenidos, pois as pessoas rígidas estão sempre prontas para se defender de golpes diretos, mas são impotentes diante do que é sutil e insinuante. Para ter sucesso nessa estratégia, você deve bancar o camaleão. Adapte-se superficialmente enquanto destrói o inimigo por dentro. Durante séculos, os japoneses aceitaram os estrangeiros de forma cortês e pareciam suscetíveis às culturas e influências que vinham de fora. João Rodrigues, um padre português que chegou ao Japão em 1577 e lá viveu vários anos, escreveu: Estou pasmo com a disposição dos japoneses em provar e aceitar tudo que é português. Ponto, fechou. Ele via os japoneses nas ruas usando roupas portuguesas, com contas de rosário no pescoço e cruzes nos quadris. Essa atitude poderia parecer a de uma cultura fraca e mutável, mas a adaptabilidade dos japoneses, na verdade, os protegeu da imposição de uma cultura alienígena através de uma invasão militar. Ela seduziu os portugueses e os outros ocidentais, fazendo-os acreditar que os japoneses estavam cedendo a uma cultura superior, quando na verdade os costumes estrangeiros eram apenas moda. Sob a superfície, a cultura japonesa prosperava. Tivessem os japoneses sido rígidos em relação às influências estrangeiras e tentando combatê-las, talvez sofressem os danos que o Ocidente causou à China. Este é o poder da informidade. O agressor não tem nada a que reagir, nada a atacar. No processo evolutivo, ser grande é quase sempre o primeiro passo para a extinção. O que é imenso e inchado não tem mobilidade, mas deve estar sempre se alimentando. O menos inteligente frequentemente é levado a acreditar que tamanho é poder. Quanto maior, melhor. Em 483 a.C., o rei Xerxes, da Pérsia, invadiu a Grécia, acreditando que poderia conquistar o país em uma única campanha. Afinal de contas, ele tinha o maior exército já reunido para uma só invasão. O historiador Heródoto estimou em mais de 5 milhões de soldados. Os persas planejavam construir uma ponte sobre o Helesponto para invadir a Grécia por terra, enquanto a sua armada, igualmente enorme, atacaria os navios gregos no porto, impedindo que fugissem para o mar. O plano parecia garantido, mas enquanto Xerxes se preparava para a invasão, seu conselheiro, Artabanos, alertou-o sobre sérias desconfianças. Abre aspas. As duas maiores potências do mundo estão contra você, disse ele. Xerxes riu. Que potências se comparariam com o seu exército gigantesco? Vou lhes dizer quais são, respondeu Artabanos. A terra e o mar. Não havia ponto seguro suficientemente grande para comportar a frota de Xerxes. E quanto mais terras os persas conquistavam, e quanto mais extensas se tornavam as suas linhas de suprimento, mais desastroso seria o custo de alimentar este imenso exército. Achando que o seu conselheiro era um covarde, Xerxes deu prosseguimento à invasão. Mas como Artabanos previra, o mau tempo no mar dizimou a frota persa.
grande demais para se abrigar em qualquer porto. Por terra, enquanto isso, o exército persa destruía tudo ao seu caminho, o que tornava impossível alimentá-los, visto que a destruição incluía colheitas e silos. Era também um alvo fácil e lento. Os gregos praticavam todos os tipos de manobras dissimuladas para desorientar os persas. A derrota final de Xerxes nas mãos dos aliados gregos foi um imenso desastre. A história é um símbolo de todos aqueles que sacrificam a mobilidade pelo tamanho. Quase sempre vence quem é flexível e rápido, pois tem mais opções estratégicas. Quanto mais gigantesco o inimigo, mais fácil é levá-lo ao colapso. A necessidade de não termos uma forma definida cresce ainda mais com a idade, conforme tendemos a nos tornar mais definidos e adotar uma forma muito rígida. Ficamos previsíveis, sempre o primeiro sinal de decrepitude, e a previsibilidade nos faz parecer cômicos. Embora o ridículo e o desdém possam parecer formas suaves de ataque, são na verdade armas potentes e acabam minando as bases do poder. O inimigo que perde o respeito fica ousado, e a ousadia torna até o menor dos animais perigoso. A corte da França no final do século XVIII exemplificada por Maria Antonieta, estava tão irremediavelmente presa a formalidades rígidas que, no conceito do francês médio, ela era uma relíquia absurda. Esta depreciação de uma instituição com séculos de existência foi o primeiro indício de uma doença terminal, pois representava um afrouxamento simbólico dos vínculos do povo com a monarquia. À medida que a situação ia piorando, Maria Antonieta e o rei Luís XVI se apegavam cada vez mais rigidamente ao passado, o que apressou o seu caminho para a guilhotina. O rei Carlos I da Inglaterra reagiu similarmente à onda de mudanças democráticas que fervilhava na Inglaterra na década de 1630. Ele dispersou o parlamento e os seus rituais da corte foram ficando cada vez mais formais e distantes. Ele queria retornar a um estilo mais antigo de governo, adotando todos os tipos de protocolos fúteis. Sua rigidez só acentuava o desejo de mudança. Em pouco tempo, é claro, ele foi arrastado a uma guerra civil devastadora e acabou literalmente perdendo a cabeça. Com a idade, você deve confiar ainda menos no passado. Esteja alerta para que a forma que seu caráter tomou não o faça parecer uma relíquia. Não se trata de imitar as modas da juventude. Isso também é ridículo. Mas a sua mente deve estar constantemente se adaptando a cada circunstância, até a mudança inevitável quando chega a hora de dar a vez aos mais jovens. A rigidez só fará você parecer sinistro como um cadáver. Não se esqueça, entretanto, de que a indefinição da forma é uma atitude estratégica. Ela lhe dá espaço para criar surpresas táticas, enquanto lutam para adivinhar qual será o seu próprio movimento. Os seus inimigos estarão revelando as suas próprias estratégias, colocando-se em desvantagem. Lembre-se, a forma indefinida é uma ferramenta. Não a confunda com o estilo Maria vai com as outras,
ou com resignação religiosa aos reveses da sorte. Você a utiliza não porque ela proporciona harmonia e paz interior, mas porque ela aumenta o seu poder. Finalmente, aprender a se adaptar a cada nova circunstância significa ver os acontecimentos com os seus próprios olhos e, com frequência, ignorar os conselhos que as pessoas estão sempre dispostas a dar. Isso significa que você deve jogar fora as leis que os outros pregam e os livros que elas escrevem para lhes dizer o que fazer, e o sábio conselho dos idosos. Abre aspas. As leis que governam as circunstâncias são abolidas por novas circunstâncias. Fecha aspas. Escreveu Napoleão. O que significa que é você quem tem de avaliar cada nova situação. Confie demais nas ideias dos outros e acabará assumindo uma forma que não é sua. O respeito excessivo pela sabedoria alheia fará você desvalorizar a sua própria sabedoria. Seja cruel com o passado, especialmente o seu, e não leve em consideração filosofias empingadas de fora para dentro. Imagem: Mercúrio, o mensageiro alado, deus do comércio, padroeiro dos ladrões, dos jogadores e de todos aqueles que iludem com a velocidade. No mesmo dia em que nasceu, Mercúrio inventou a lira. À noite já tinha roubado o gado de Apolo. Ele percorria veloz o mundo, assumindo a forma que desejasse. Como o metal líquido do qual recebe o nome, ele personifica o esquivo, o impalpável, o poder da informidade. Autoridade, 2 pontos. Portanto, o objetivo da formação de um exército é chegar à informidade. A vitória nas guerras não é repetitiva, mas adapta a sua forma infinitamente. Uma força militar não tem formação constante. A água não tem forma constante. A habilidade de obter a vitória, mudando e se adaptando segundo o adversário, chama-se gênio. Sun Tzu, século 4 a.C. O inverso. Usar o espaço para dispersar o seu poder e criar um padrão abstrato não significa desistir de concentrá-lo quando isso lhe for útil. A informidade faz seus inimigos correrem atrás de você, espalhando para todos os lados as suas próprias forças, mentais e físicas. Quando você finalmente os reúne, atinge-os com um golpe forte e concentrado. Foi assim que Mao venceu os nacionalistas. Ele partia os exércitos deles em unidades pequenas e isoladas, as quais podia em seguida arrasar facilmente com um forte ataque. A lei da concentração prevalecia. Quando você joga com a informidade, mantenha-se no comando do processo e com a sua estratégia no longo prazo em mente. Ao assumir uma forma e atacar, use concentração, velocidade e poder. Como disse Mao, quando nós o combatemos, nos certificamos de que não possa fugir.